Gente, então vamos falar um pouquinho sobre as fórmulas hipoalergênicas, que tem baixo índice, né, baixa chance de de causar alergia em uma criança que reage à proteína do leite de vaca. A gente tem esse tipo de fórmula, né, que é uma fórmula muito utilizada e muito bem tolerada por cerca de 85% das crianças que realmente façam reação alérgica à proteína do leite de vaca, que é a fórmula extensamente hidrolisada. Aí nós temos com e sem lactose, tá? A lactose é o açúcar do leite. Lembrando, gente, que a lactose é o açúcar do leite, inclusive do leite materno, tá? Do leite de todos os mamíferos tem a presença dessa lactose. Então, é importante a gente entender o momento da criança, se ela pode estar fazendo um quadro de intolerância secundária à lactose. Eu sempre falo aqui para vocês, e todos os profissionais especialistas na área sabem disso, né? Alguns nem tanto, mas a maioria sabe que a criança muito novinha tem pouquíssima chance de fazer intolerância verdadeira à lactose, né? Ter uma deficiência genética aí que realmente a criança não tem o gen para a produção da enzima que digere o açúcar do leite. Porque se fosse assim, a criança não toleraria nem o leite materno nem no primeiro dia. Ela faria um sintoma intestinal muito forte, muito intenso, né, de distensão abdominal, excesso de produção de gases, desconforto, dor, diarreia, podendo levar a vômito também, né? Ela ficaria muito incomodada até com o leite materno. Então, o bebê ele nasce para conseguir digerir bem e tolerar bem o leite da mãe. Então, por isso é tão raro uma criança nascer com essa deficiência genética, né, de não conseguir produzir de forma adequada essa enzima que quebra a lactose, que é o açúcar do leite materno também e que também tem no leite de vaca. Mas, por uma questão da inflamação, que a alergia à proteína do leite de vaca pode causar em algumas crianças, principalmente nas crianças que têm sintomas intestinais, esse intestino muito inflamado, ele pode realmente não conseguir produzir naquele momento, né, de forma adequada, numa quantidade que seja suficiente para quebrar esse açúcar do leite, né, a enzima, a lactase. Então, por um quadro de inflamação decorrente da alergia, naquele momento a criança realmente pode até apresentar um quadro de intolerância à lactose secundária à inflamação que a alergia está causando. Então, na medida que a gente consegue fazer a correta dieta, o correto tratamento, a criança estabiliza, essa inflamação ela vai, né, sumindo, as células voltam a conseguir fazer o que elas faziam bem antes, que é produzir enzimas que quebram os nutrientes, a criança volta a produzir a enzima que quebra o açúcar do leite e esse quadro de intolerância secundária à lactose, ele para de existir, ele é momentâneo. Então isso também tem que ser avaliado pelo profissional na medida que ele vai prescrever a fórmula para a criança. Né? Essa criança está com quadro inflamatório intestinal grave, será que ela pode ter intolerância secundária à lactose? Era uma criança que estava em aleitamento materno, já estava estabilizada da proteína, então está digerindo bem essa lactose, sem nenhuma reação intestinal decorrente, né, de uma intolerância secundária à lactose, então a gente pode pensar numa fórmula que já tenha lactose, tá? Inclusive, gente, isso é importante porque o bebezinho, ele está aprendendo a produzir as enzimas que quebram os nutrientes, tanto os carboidratos, quanto as proteínas e quanto os lipídios. A gente só vai fazer uma dieta de restrição daquele nutriente para a criança na medida que realmente naquele momento ela ainda não consiga, né, digerir, por exemplo, o carboidrato do leite. Se ela já consegue, não é adequado que se tire esse nutriente da dieta da criança, porque na medida que você não tem a presença ali do nutriente no corpo, pode ser que o corpo vá parando de produzir aquela enzima. Então, o nosso corpo é muito sábio. Se ele não está sendo recrutado, necessitado, né, naquele momento para alguma função, ele se resguarda, ele, vamos dizer assim, não vai se desgastar, vamos dizer assim, né, produzindo uma enzima que não está tendo a presença do nutriente, não está sendo necessária. Isso pode prejudicar, né, fazer um quadro mais arrastado, às vezes, de uma intolerância secundária à lactose. Então, se a criança a gente tem que, inclusive, estimular isso aos poucos, né, na hora certa, na quantidade certa, fazendo a evolução da forma correta. Então, lembrando
proteína extensamente hidrolisada, né? As fórmulas com proteína extensamente hidrolisada são a base ali de proteína do leite de vaca, é uma fórmula infantil, então na medida que a mãe não conseguiu amamentar por diversas questões, não vou levantar essa polêmica aqui nessa aula, né? Eu sempre falo aqui para vocês, o leite materno é o melhor alimento, é o mais completo, é o mais adequado, ele não é só um alimento, ele é uma substância ativa que vai ajudar a prevenir diversas doenças, né, futuras na vida da criança, auxilia demais no desenvolvimento neurológico, motor, cognitivo, sim, ele passa substâncias vivas, né, da mãe para a criança, inclusive, né, para a criança com alergia alimentar. O que mais a gente quer é que ela amadureça o sistema imunológico e pare de entender que as proteínas de alimentos são agressoras. Isso acontece por uma imaturidade do sistema imunológico, né, das células de defesa da criança. A mãe vai passar as suas células de defesa mais maduras, mais conscientes da guerra, que tem um melhor discernimento para entender que proteína de vírus, bactéria, fungo, protozoário, essa sim o sistema imunológico tem que fazer uma guerra, impedir com que entre, porque vai fazer mal para o corpo da criança, e são células que já entendem que proteína de alimento, né, não são agressoras, então vai ajudar todo esse processo de amadurecimento do sistema imunológico da criança, passando as suas células mais maduras para a criança, ajudando aí a completar o batalhão com várias patentes, vários tipos de soldados e soldados mais experientes nessa guerra. Além disso, tem outros vários fatores também, ajuda, né, ali no equilíbrio da flora intestinal da criança, que são aquelas bactérias boas que habitam ali no intestino da criança. A gente sabe, né, os estudos, a gente sabe ainda muito pouco, gente, sobre flora intestinal, o quanto essas bactérias que moram ali no nosso intestino estão intimamente ligadas em todo o equilíbrio de saúde do nosso corpo, em várias questões de saúde e doença, né, que uma flora desequilibrada pode promover o aparecimento de doenças graves aí no nosso corpo. Mas a gente já sabe o suficiente para saber que uma boa flora intestinal, né, um intestino ali equilibrado, acontecendo uma eubiose, isso tende a estimular mais, inclusive, o sistema imunológico e a equilibrar mais e a desenvolver a maturidade desse sistema imunológico. Então, flora intestinal equilibrada, sistema imunológico mais equilibrado. Flora intestinal desequilibrada, né, o que a gente chama de disbiose, tende a ter um desequilíbrio também nessa resposta imunológica, tá? Então é muito importante que o bebê tenha essa flora intestinal equilibrada. Ele nasce também, assim como o sistema de defesa, com uma flora intestinal mais escassa, com poucas bactérias, né, no número ainda não tão adequado, e ele vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Só que o leite materno da mãe, a mãe passa probióticos, né, essas bactérias a gente chama de probióticos e pré-bióticos, que são alimentos para que essas bactérias cresçam, se multipliquem, proliferem, né? Isso tudo passa via leite materno da mãe para a criança. Então, sim, leite materno é o poder, né? O leite materno é o poder, mas diversas situações, por diversas dificuldades, por falta de apoio, por falta de estímulo, tanto da família quanto, infelizmente, né, por muitos profissionais que tratam alergia alimentar, porque, gente, realmente, assim, acompanhar tratamento de alergia alimentar, tirar dúvidas, orientar dieta materna, não é fácil, demanda tempo, demanda conhecimento, demanda muita energia. Eu sei porque é o meu dia a dia, eu trabalho com isso, eu tenho um programa online de acompanhamento de crianças com alergia alimentar, né? Eu estou aí todos os dias com as mamães que participam do meu programa, tirando dúvidas, orientando, mexendo em uma coisa, tentando outra, né? Porque cada criança alérgica é de um jeito, cada criança tem um grau de sensibilidade, cada criança tem um tipo de sintoma, cada criança reage a um grupo de alimentos diferentes.